para a conversa, Rodrigo Pimentel, um dos grandes especialistas de segurança pública do Brasil. Rodrigo, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui no All News, né? Eu queria te jogar essa questão que a gente está discutindo desde o começo do programa, que é a operação da Polícia Federal hoje no Rio de Janeiro, né? Mais uma operação no Rio de Janeiro, uma operação atingindo diretamente o ex-governador Cláudio Castro, atingindo a relação dele com a Refit. E aí, é claro, perguntar da operação exatamente, mas perguntar um pouco com relação a isso, que a gente tem visto, é claro, o Rio de Janeiro tem seus instrumentos de fiscalização, de monitoramento e controle, só que a Polícia Federal tem tido um papel importante em ajudar a desbaratar determinados esquemas que operam no Rio, né? Ô, Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Letícia, Carla. Na verdade, a Polícia Federal está salvando o Rio de Janeiro, viu? Porque a Refit é um drama do Rio de Janeiro de quase 30 anos, né? Só uma retrospectiva aqui, você lembra dos embates do Sérgio Cabral, que também foi preso, com a Refit em 2014. O Sérgio Cabral, naquela época, a Refit acumulava uma dívida com o Rio de Janeiro de 700 milhões, né? Hoje essa dívida é de 9 bi, né? Naquela época era de 700 milhões. E o Sérgio Cabral ameaçava desapropriar a Refit para fazer um Minha Casa Minha Vida naquele terreno que fica ali próximo a Manguinhos, próximo a Brasil, né? Um terreno que seria oportuno à época montar ali um conjunto habitacional. E depois você teve um embate também do Witzel com a Refit, um embate onde o Witzel chamava a Refit já de criminosa em 2019, né? Imputava esses crimes à Refit. Mas depois também no governo Witzel você teve o apoio da Refit ao Carnaval do Rio de Janeiro de 2020. A Refit colocou milhões de reais na Liesa para salvar o Carnaval. Olha que relação estranha do Rio de Janeiro, de governadores que mordem e assopram o Refit, né? E a relação mais promíscua, estamos vendo hoje, do governador Cláudio Castro, né? De colocar na Alerj uma votação para um perdão de uma dívida de 95% da dívida da Refit com o estado do Rio de Janeiro. A Refit devia para Rio de Janeiro, São Paulo, e Minas Gerais e Paraná, em torno de, somando, e para o governo federal, em torno de 26 bi. Aí você via que o Tarcísio, em São Paulo, corria atrás com ações da justiça para pegar o seu dinheiro, né? E o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que o Tarcísio corria atrás do dinheiro, tentava buscar o dinheiro que a Refit devia, aqui no Rio de Janeiro era só perdão, passar a mão na cabeça e facilitar a operação. Agora, Sakamoto, se tinha o governador, através de decretos, né, que é o decreto do diesel, né, que favoreceu a venda do diesel da Refit, tinha também a Alerj do Rio de Janeiro, viu? Que colocou em votação lá a Refis da Refit, né? E a base aliada do governo votou toda a favor do perdão da dívida da Refit. Então, essa investigação da Polícia Federal ela pode começar no Cláudio Castro e pode chegar na Alerj também. A gente não sabe que tipo de pressão a Alerj sofreu, então que tipo de ajuda financeira também deputados lá corruptos receberam também. Então é um drama para o Rio de Janeiro, né? É uma história de, infelizmente, aí de 20 e tantos anos. Ô, Pimentel, boa tarde. E aí eu me pergunto, o senhor com experiência na questão da segurança pública, né? O senhor acha que, o senhor falou aí no começo da sua fala que a Polícia Federal está salvando o Rio de Janeiro. O senhor acredita que de fato é possível exterminar esses pontos de criminalidade que são tão disseminados no Rio de Janeiro, ou é um trabalho que você enxuga gelo e que você fecha uma porta, mas está abrindo um buraco lá, dada a dimensão do crime organizado do Brasil, que a gente sabe, né, que hoje, inclusive, tem aí, enfim, financiamento de candidato em vários setores, inclusive nos setores, como a gente falou aqui, né, de combustíveis de uma forma amplificada. Sendo, digamos, realista, o trabalho da Polícia Federal é importante, mas a gente tem alguma esperança de a gente conseguir resolver isso, ou é algo que vai levar muitos anos ou nunca a gente consiga? Olha, sendo realista e até pessimista também, infelizmente só através do voto, com uma ampla renovação da Assembleia Legislativa. Anteriormente aí o nosso convidado falava do presidente da Assembleia Legislativa, só fazer uma correção pequenininha. Ele falava sobre a questão de ele vazar informações para milícias. O apurado é que o TH Joias
operava para o Comando Vermelho e para o Terceiro Comando também, tá? Então, vamos aumentar o tamanho desse problema, né? Então, a mesma Assembleia Legislativa que protegeu o TH Joias votou o refis da Refit, né? Então, tudo tudo se encaixa. Então, a Polícia Federal pode ajudar, um presidente do Tribunal de Justiça, governador interino, pode ajudar também, não tem ligações políticas e está ajudando muito. Mas a PF pode ajudar, mas a verdadeira mudança é o voto, não tem jeito. E é um grupo político que tem pouquíssima renovação, a Alerj tem uma taxa de renovação muito pequena. E o eleitor tem que estar atento a isso. Letícia? Pimentel, boa tarde. O senhor estava falando agora, né, sobre essa dificuldade de combater o crime organizado, e a gente sabe que o Rio de Janeiro é um lugar muito problemático. Qual que é o impacto quando a gente olha de acordos de grandes empresários com políticos? Que impacto que isso tem para a sociedade, na vida real das pessoas? Como que essa relação entre o Ricardo Magro e o Cláudio Castro termina com o pessoal sendo assassinado na Baixada Santista, da Baixada Fluminense, morrendo na Avenida Brasil? Que impacto que isso tem na vida real das pessoas? Tem uma face visível do crime organizado, que é o domínio territorial, que é aquilo que a gente consegue enxergar, que é a barricada, que é a extorsão ao morador, que é a internet que você é obrigado a comprar da facção, que é o bujão de gás a R$180. Essa é a face visível do domínio territorial. E tem as faces invisíveis do crime organizado, que são as operações financeiras, né? Mas, na verdade, tudo se encaixa. O governador Tarcísio, ele dizia que a Refit tirava de São Paulo um hospital por mês. 350 milhões de reais, né, que ele dizia. Mas, ao mesmo tempo, a Refit colocava o combustível para a Copap. E a Copap abastecia o PCC. E o PCC comprava fuzis. E o fuzil matou o delegado Rui Ferraz. Então, você começa a puxar e entender, sim, que é importante combater a corrupção na Refit, que é importante a gente entender essa relação promíscua do governo do Estado do Rio de Janeiro com a Refit, da Assembleia Legislativa com a Refit. Então, começa numa sonegação fiscal e extrapola para uma relação com uma Copap, que tem indícios ainda de relação com o PCC, com o posto de gasolina, e o PCC vende cocaína, vende maconha, mata agentes da lei, corrompe agentes públicos, né? Então dá para puxar. É difícil fazer com que a pessoa entenda. Às vezes a gente... Eu às vezes, Letícia, fico confuso de entender, porque eu falei com o Sakamoto na semana passada, eu vi os eixos temáticos da segurança pública propostos pelo Ministério da Justiça. Ele fala em combate ao crime financeiro, fala no controle das fronteiras para evitar as armas chegarem no Rio de Janeiro, fala da necessidade de você ajustar os presídios, colocar os presídios com mais segurança, fala também da elucidação de homicídios. E eu falei para o Sakamoto, isso aí o morador de periferia não enxerga. O morador de periferia, na verdade, ele não quer ser assaltado, ele não quer pagar o bujão de gás a R$180, ele não quer ver a barricada na porta de casa. É o território dele de volta, né? Exato. Mas, Sakamoto, é verdade que você tem o crime visível e o invisível. E os eixos temáticos do governo federal estabelecidos anteontem visavam, na minha opinião, mais os invisíveis. Mas eu entendo perfeitamente que todos eles devem acontecer em sintonia, né? Então, combater a finança do crime organizado hoje, você, através da Polícia Federal, do COAF, da Receita, dos Ministérios Públicos, estadual e federal, de governadores bem-intencionados, a gente não permitir essa vergonha que é um sonegador quanto mais. Lembrando que a dívida da Refit com o Rio de Janeiro em 2013, governo Sérgio Cabral, era 700 milhões de reais. E o Cabral, apesar de ter sido preso, condenado, o Cabral estava preocupado com isso. Hoje a dívida com o Rio de Janeiro é de 13 bi. A dívida foi de 700 milhões para 13 bi. Esses bandidos devem ao povo do Rio de Janeiro 13 bilhões de reais. Nossa Senhora. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença do Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, especialista em segurança pública. Brigadão aqui pela presença aqui no All News para ajudar a gente a entender
o impacto, né? Como isso entra no dia a dia das pessoas, como aquela coisa que some de um lado, como funciona esse processo, né? E como é que isso impacta na vida do cidadão. E o que o cidadão precisa fazer, como você bem falou, o voto. Né? Vamos ver como que acontece agora em outubro. Mas, Rodrigo, brigadão aqui pela participação aqui no All News. Volte sempre. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, Carla. Obrigado, Letícia. Um abraço. Tchau, tchau.